Depressões iniciais, um sintoma de depressão inicial, uma depressão leve, entrando com tratamentos alternativos, como é o caso da meditação, pode fazer com que a pessoa não precise tomar o medicamento, mas tem que estar muito atento. Tem que estar muito atento. Recomendo sempre procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, para ter um acompanhamento, tá? Mas é possível porque muitos casos, isso a gente aprende na faculdade de farmácia. Na faculdade de farmácia eu aprendi isso. O medicamento alopático, químico, industrial, esse que a gente compra em farmácia, né, os antidepressivos aí, eles devem ser a última opção. Por quê? Porque eles trazem efeitos adversos, porque eles causam dependência. Então, sempre que possível, deve ser a última opção. Então, se é uma depressão inicial, uma depressão leve, dá para tentar, e muitos médicos no mundo todo, nas maiores universidades, nos maiores hospitais de referência, como em Harvard, eles estão recomendando primeiro a prática da meditação e do exercício físico em pacientes que estão com uma depressão inicial, uma depressão mais leve, né? E nos pacientes que têm uma depressão já crônica, já avançada, já grave, importante, eles estão aliando a meditação junto no tratamento, para que não precise tomar tanto medicamento, para que logo consiga retirar o medicamento. E como que a meditação faz isso? Né? Cientificamente falando, fisiologicamente falando. A prática da meditação, isso vários estudos científicos já estão comprovando, a prática da meditação, ela faz com que libere no nosso cérebro alguns neurotransmissores, faz com que libere no nosso organismo alguns hormônios. Os hormônios, os neurotransmissores da felicidade, do bem-estar, do prazer. Hormônios, neurotransmissores que relaxam, que acalmam, como são as endorfinas, serotonina. São hormônios, neurotransmissores que fazem com que a gente se sinta bem. E isso, várias situações no mundo em que as pessoas estão passando por situações muito críticas, como, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está passando por uma situação muito difícil no nosso mundo, né? Difícil da gente assistir isso, que é a situação na guerra, que a gente está vendo, essas guerras que ainda existem no nosso mundo, essa guerra que está acontecendo lá em Israel. Imagina essas pessoas que estão passando por esse momento. Então, em situações muito críticas da humanidade, muitas vezes psicólogos ajudam as pessoas ensinando elas a meditar. E essas pessoas nessas situações muito críticas, praticando a meditação, ajuda elas a lidarem melhor com aquela situação. Tem vários casos, como eu disse, situações extremas de guerra, por exemplo. Teve um caso aí, há um tempo atrás, talvez você vai lembrar, em que teve aquele grupo de estudantes na Indonésia, se eu não me engano, que ficaram presos numa caverna, estavam fazendo trilhas lá numas cavernas, numas grutas, lembra disso? E eles ficaram presos lá, teve um desmoronamento, se eu não me engano foi um desmoronamento mesmo, né? E eles ficaram presos lá, e ficaram dias, lembra disso? E lá, o professor deles, que estava junto com esse grupo de jovens, ele sabia meditar. E ele ensinou eles todos a meditarem. Lembra disso? Se você lembra disso, deixa aí nos comentários. Lembro. Deixa aí pra gente ir trocando aí ideias. E ele ensinou eles a meditarem e eles praticaram bastante meditação lá. E esse grupo de jovens ali, e o professor relataram isso, que a meditação ajudou muito bem eles a ficarem mais calmos. A prática da meditação faz diminuir a frequência respiratória. Faz com que a gente, diminuindo a frequência respiratória, diminuindo a ansiedade, não precise respirar tanto. E para eles lá naquela caverna foi essencial, porque o oxigênio estava acabando. Cada hora que passava, cada minuto que passava, a quantidade de oxigênio diminuía para eles. Então eles precisaram, através da meditação, diminuir a frequência respiratória. E liberando esses neurotransmissores do bem-estar, endorfina, serotonina, vai fazendo com que a pessoa sinta mais bem-estar, sinta-se mais calma, mais tranquila e lide melhor com essas situações de estresse.